Bem-vindos a todos, a nós que estamos aqui, ao pessoal que vai nos acompanhar de casa, sei lá onde é que se encontram. Nós temos pessoas que podem, com a condição da transmissão, nos acompanhar onde quer que estejam. E Deus tem nos dado este recurso, que na verdade, para alguns até atrapalha, porque as pessoas se acomodam. Imagine, nós estamos um domingo, no dia 10 de outubro de 2021, que por sinal, há 11 anos atrás, em 2010, o dia 10 de outubro também foi um domingo. 1999 também foi assim. 1982 também foi assim. Basta você depois fazer os seus cálculos matemáticos no calendário, você vai perceber isso. E alguns anos à frente, daqui 28 anos também vai acontecer isso. 10 de outubro vai ser num domingo. Não sei de quem tem um joia bonito ali, amarelinho, na nossa transmissão, mas bem-vindo a essa pessoa. O Igor, bem-vindo para o Igor, nosso colega. Nós estamos estudando o Salmo 23, este poema da Palavra de Deus, que nos remete, nos faz ir para o terreno do aprendizado, da criação de ovelhas, a ovinocultura. E estudando o Salmo 23, é muito importante estudar a ovinocultura, porque para o povo judeu isto era algo muito familiar. As crianças cresciam tropeçando com rebanho de ovelhas, o que não é necessariamente o que ocorre no nosso país, pelo menos a nossa cultura. Nós temos uma dificuldade com alguns textos da palavra de Deus, até mesmo pelo fator da cultura, daquilo que eles cultivavam. Então, quando Davi escreve o Salmo 23, ele não escreve o Salmo 23 como pastor de ovelhas que ele foi. Ele não escreve da perspectiva de pastor, do ponto de vista de pastor. Então, vamos ter que lembrar, em qualquer estudo do Salmo 23, que Davi escreveu este salmo do ponto de vista da perspectiva da ovelha, ou seja, a comunicação dentro do poema do Salmo 23 é a comunicação de Davi como ovelha, falando com o Senhor. Ô Rafa, você vai acender para mim ali? Tá apagado. Aí está organizando ali, nosso assistente de mídia e coisas assim. Aí, obrigado, Rafa. Jogou mais luz agora. Talvez tenha melhorado um pouquinho a minha imagem. Ajuda, não ajuda? É bom. Clareia um pouquinho mais, né? A minha cor escurece, joga-se luz, clareia um pouquinho mais. Vamos então de cor ou acompanhando aí o Salmo 23. Tanto você repetir, você vai aprender. Estão prontos aí? Eu vou de cor aqui. Hoje nós vamos chegar no terceiro versículo do Salmo 23. Isso é uma bênção. Nunca vou esquecer que quando chegamos no terceiro versículo, Deus nos deu chuva. E que chuva ontem, não é? Muita água. 100 milímetros foi o cálculo apresentado pela previsão e parece que caiu realmente isto. Tem lugar que a água passou em cortejo, muita água, um aglomerado tremendo de água. Eu vi uma imagem hoje de alguém que filmou quase que arrastando os carros, moto sendo levada. Uma chuva de menos de uma hora, mas muito forte. Não sei se Ribeirão Preto também foi assim. Olá. A irmã Inês. Como posso ajudar? Mas, gente, sempre que eu trago esse outro celular aqui, acontece isso, não é? Mas deixa quieto aqui. Alguém sempre quer me ajudar. Eu ponho ele aqui, vem uma mulher
às vezes não sai aqui na transmissão, né? Ela perguntou, como posso te ajudar? Ela sempre está querendo me ajudar. Acidentalmente a gente toca em alguma coisa que não pode. Mas Ribeirão Preto também eu creio que deve ter derramado água ontem por lá. E de lá veio para cá. Vamos lá, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Curtinho o Salmo, fácil de aprender. Quantos aqui já aprenderam? Quase familiarizado com o Salmo. É fácil. Depende da versão, alguns têm uma versão, a minha versão corrigida. Vamos orar nesse momento, para que Deus, com misericórdia e graça, nos socorra hoje à noite e fale conosco aos nossos corações. Deus bendito e eterno, temos aberto a Tua Palavra, é a Tua Palavra, ó Deus, e necessitamos a direção e obra do Senhor. Temos orado, fala conosco, Senhor, neste estudo que estamos comprometidos, estudando a Palavra do Senhor. Assim como o Senhor trouxe compreensão, entendimento e inspiração para Davi ao escrever o Salmo, nós necessitamos da iluminação, obra do Santo Espírito do Senhor. Derrama graça, ó Deus, usa-me como instrumento, e cada um aqui, ó Pai, haja uma identificação, um precioso aprendizado do Salmo 23, que possamos, recebendo a compreensão e entendimento da palavra no Salmo 23, nos entregarmos ainda mais, exercitando a nossa confiança e dependência no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Davi, neste texto do Salmo 23, quer que nós tenhamos uma compreensão e somos como ovelhas perante o Deus eterno, que é o pastor, que pode, com graça, cuidar, zelar de cada um de nós. Nós temos estudado o Salmo 23 e a primeira consideração, na primeira olhada para o Salmo 23, é que tenhamos uma compreensão que o Salmo 23 é o salmo em que a ovelha conversa, apresenta declarações a respeito de alguém que cuida, de alguém que é seu dono. Há um Senhor no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel e o Deus Filho. Aquele que tornou o Deus invisível, visível, o Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo se declarou ser o bom pastor, que cuida
que deu a vida pelas suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor do Salmo 23? Você tem essa compreensão? Quem é o Senhor do Salmo 23? Quem é a ovelha do Salmo 23? É a pessoa, como Davi, é exemplo de Davi, que tem o Senhor do Salmo 23 como seu pastor. E nós somos pessoas debaixo da graça do Senhor. Temos vindo ao conhecimento de Cristo Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. É incrível aquele vinde de Jesus. Vinde a mim. Pode vir. A Bíblia, num dos textos proféticos, destaca que Jesus deve ser o desejado de todas as nações. Você já parou para imaginar a população mundial? Tudo bem, a Covid ceifou muitas vidas, muitos, chegando ao número de 600 mil mortos já, mas na população mundial, Deus tem conhecimento de cada ser humano, cada pessoa criada à sua imagem e semelhança. E Cristo diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele tem todo o recurso, toda a condição necessária para cuidar, para administrar melhor cuidado para os seus. Tanto é que no Salmo, provisões do Senhor, do Salmo 23, nada me faltará. E aí então, nós entramos numa compreensão, dentro do Salmo, desse nada me faltará. Não me faltará, a princípio, primeira colocação que fizemos, completa satisfação. A ovelha recebe condições necessárias que confrontam as mais sérias condições que a impossibilitaria de repousar, vencidas os contratempos, as dificuldades que impossibilitariam a ovelha de repousar. O Senhor do Salmo 23, o seu pastor, providencia as condições para que ela possa repousar, e ela repousa em pastos verdejantes. Não importa se o local é semiárido, árido, a terra é complicada, vai repousar, repousará em pastos verdejantes. Aquilo que exatamente vem de encontro com a necessidade da ovelha. Também, além de completa satisfação, no nada me faltará, a condução, o direcionamento para conduzir a ovelha a águas tranquilas, águas de descanso. Também é a provisão, é o recurso do Senhor para a sua ovelha. E hoje à noite nós chegamos no versículo 3. Cada versículo apresenta duas declarações. Então nós fizemos o primeiro e o segundo, já eliminamos aí 4 declarações. Estamos entrando hoje na 5ª declaração do Salmo 23. Refrigera-me a alma. Lembra aquele cântico do Salmo 19? A lei do Senhor é? E faz o quê? Refrigera ou restaura a alma. É assim? Tanto é que o grupo Logos tem uma música, o restaurador fiel. Coro é Cristo, meu restaurador fiel. Deixa eu ver se eu consigo localizá-la aqui para você. Tem tudo a ver com restauração. Eu coloquei inclusive a música, tem duas aqui,
do grupo logo que eu vou mencionar para você. Aqui. A música Restaurador Fiel. E o nosso título para o Salmo 23, nessa parte aqui agora, é o Restaurador de Almas. Nós vamos entender, dentro da ovinocultura, o que acontece com a ovelha, que ela, em grande comoção, suspiro, abatimento, porque ela vai estar abatida. Alguém que está clamando por refrigério, por restauração, vive um momento de completo abatimento. E nesse momento de completo abatimento, não há condição alguma da ovelha sair por si mesma dessa condição. Se ela não receber ajuda em tempo adequado, fatalmente ela vai morrer. Tamanho abatimento que ela enfrenta. Então, restaurar, refrigerar, nesse versículo 3, é como que se a ovelha entrasse numa situação que nós denominássemos, e classificássemos, indicando unidade de terapia intensiva. Puxa vida, alguma coisa aconteceu com a ovelha e parece que ela está na UTI de uma situação terrível. Você vai entender daqui a pouquinho. E ela então, refrigera-me, restaura a minha alma. O grupo logo com a música Restaurador Fiel diz assim, são estes problemas que na vida tentam, querem separar-me de uma paz que um dia encontrei, e por ela me entreguei, assim, corpo, espírito, alma, coração. Na realidade, mesmo assim, eu sei. Sim, eu sei que Cristo é o meu restaurador fiel. Amém? Amém. Cristo é o meu restaurador fiel. Tenho nele a minha fé selada. O Consolador habita em mim. Não é a igreja que é o seu restaurador fiel? É Cristo, aquele que é o cabeça da igreja. O coro diz: Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Agora, entenda, o autor desta canção, certamente, tinha, na realidade da sua vida, um momento no seu viver, em que ele experimentou um abatimento, ficou abatido, tamanha comoção no seu coração, que ele entende, é só Cristo na causa. Quem clamarei? Quem buscarei ajuda? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou ergo meus olhos para os céus? Estou vivendo um momento da minha vida que me faz entender, eu estou abatido. E por ele me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração, e se não bastasse nos meus dias, que alegria ser um provador de confiança tal. Eu tenho os olhos num futuro que desde há muito tempo escrito foi, já foi escrito, já escrito foi, só assim consigo me soltar, para então, louvor da glória, ser de Jesus. Daqui a pouquinho a gente apresenta, ou a semana que vem, não sei se vai dar tempo hoje, a canção, o hino, alma abatida, se tu minha alma, a Deus suplicas. Daqui a pouquinho, se der tempo eu menciono isso hoje. Deixe-me voltar ao nosso assunto do texto da mensagem para hoje à noite. O fato é que Davi sabia o que era estar abatido, desalentado.
E você? E eu? Será que nós temos noção, quando estamos vivendo um momento de abatimento, de desalento? Será que nós temos noção quando algo está acontecendo assim na nossa vida? E o interessante é que, vivendo um momento de abatimento, de desalento, no tocante a Davi, às vezes tinha a ver com o pecado de Davi. Outras eram resultado do pecado de terceiros, que trazia uma situação de abatimento para Davi. Do momento em que Davi foi descoberto, e ele aparece no cenário da palavra de Deus, no texto do livro de 1 Samuel, você vem lendo 1 Samuel, até o capítulo 15, você não sabe que existe lá em Israel um garoto, um jovem, que cuida de ovelhas do seu pai, chamado Davi. Ele está no anonimato, muito longe dos holofotes, de ser conhecido do cenário da escritura da palavra de Deus. Mas antes mesmo de Davi nascer, Deus sobre ele já haveria de descrevê-lo: homem segundo o meu coração, vai reinar em Israel. Ele é da tribo de Judá. Deus tinha propósitos e planos para a vida de Davi. Quando Israel pediu um rei, não era a hora para ter um rei, mas Deus concedeu-lhes, levantou Saul como rei. Mas Saul sendo reprovado, Deus então ordena a Samuel que vá à casa de um homem lá em Belém, por nome Jessé. Porque Deus lá tinha, dentre os filhos de Jessé, provido de um rei. E Samuel foi obedecendo ao Senhor, e Samuel tinha uma compreensão a princípio como nós. Nós olhamos muitas vezes para as pessoas e pela aparência, já ali temos uma noção de alguém que leva jeito. Imagine o Eliabe, depois o Abinadab, o Sama, os 3 primeiros filhos de Jessé. Deus falou: não, Samuel, não é este. Quando Samuel viu Eliabe, está diante do Senhor o seu ungido. Não, não é este. Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, Deus olha o coração. E dentre os filhos de Jessé, o que não estava em casa era exatamente, e o caçula, pouco se espera dos filhos caçula. Então, na última posição, não, ainda mais na casa de Jessé, que a família era grande, eram vários filhos, vários homens, e parece que tinha apenas uma filha, 1 ou 2. Mas naquele momento em que Davi, em que você lê na Bíblia, Davi entra no cenário da palavra de Deus, ele é ungido, o Espírito do Senhor se aposta dele. Não demora muito. Onde é que Davi está? Tocando harpa, lá no palácio, já foi convocado. Tem um rapaz que quando toca, parece que o céu se aproxima da terra. Era Davi. E Davi começou a enfrentar um perigo que o apóstolo Paulo também enfrentou. Perigo de morte. Saul queria matar Davi. Davi estava tocando, em dado momento, o espírito mau em Saul o leva a lançar uma lança para atingir Davi. Davi desvia. Deus o fez desviar, não o atingiu. Mas ele vivia momentos de perigo. E não foi apenas uma semana, 2, aquilo ali teve uma fase. Saul tentando matar
Davi. Davi sabia o que era estar abatido, desalentado. E foi perseguido, teve que se esconder em cavernas, vivia como um fugitivo para escapar de Saul, que a todo custo queria matá-lo. Odiava Davi. E Davi era ainda por cima, casou-se com a filha de Saul, com Mical. E um dia, Davi recebe a notícia que Saul estava no seu encalço para matá-lo em casa. E Mical dá a notícia para ele, ele foge e escapa com vida. Davi tinha uma noção de abatimento. Então, quando ele está aqui nessa parte do Salmo 23, refrigera-me a alma. Eu preciso de restauração. Há um momento que o sofrimento invade todo o seu ser. E nós temos fases de abatimento. E não adianta a gente achar que a resposta é em nós, que nós vamos resolver a situação, o problema. É preciso reconhecer que há um restaurador fiel. Amém? Cristo, minha rocha. Precisamos da intervenção dele. Veja lá comigo, 2 aos Coríntios capítulo 11, uma descrição do apóstolo Paulo. 2 aos Coríntios, primeiro não 2 aos Coríntios capítulo 11, mas 2 aos Coríntios capítulo 4. Segundo aos Coríntios capítulo 4, vamos lá então. Tem uma colocação que o apóstolo Paulo faz aqui, ele começa, em tudo somos, no versículo 8, mas é importante examinarmos, nesse contexto, o versículo 7, até porque, para Paulo, Jesus Cristo é o único assunto no seu ministério, ele tem essa compreensão muito nítida na vida dele. E no versículo 7, Paulo diz: temos este tesouro em vasos de barro. Qual é o tesouro que ele tem em vasos de barro? Uma iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo conhecia Jesus Cristo. Havia uma iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele diz: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo era apenas um instrumento, como nós somos. Ele foi chamado, como nós também somos, para pregar o Evangelho. E nessa missão, que poderíamos classificá-la como uma missão resgate, já foi resgatar alguém das mãos do inimigo? Você corre perigo. Você está sujeito aos mais terríveis momentos da sua vida, e abatimentos, e transtornos, e tribulação. Ele diz aqui, em tudo, não em algumas coisas, presta atenção, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Para cada em tudo, que é uma realidade na sua vida, ele tem uma contrapartida, algo de Deus para ele. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Às vezes não sabe, você fica perplexo, indeciso, o que fazer, mas não desanimados. Paulo chamou a situação que alguém pensaria ser um desânimo, perplexidade, indecisão, mas não desânimo. Mas estamos sujeitos também a ficarmos desanimados, mas combate, que seja perplexidade, mas não desânimo. Perseguidos, olha só, ele está falando de perseguidos,
Ele foi o perseguidor da igreja, não foi? Mas agora ele era perseguido por causa de Cristo, do testemunho, do envolvimento, da pregação do Evangelho. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Por que Paulo diz abatidos, mas não destruídos? Porque o abatimento vem para destruir, para acabar com o indivíduo, para paralisar. Havia momentos em que o apóstolo Paulo, houve na verdade momentos em que ele foi encarcerado pelo simples crime de estar pregando o Evangelho. Não só ele, outros também. Mas ainda que estivesse preso, encarcerado, ele falou que a palavra de Deus não estava presa. Sob prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Amém? A palavra de Deus tem livre curso, trazendo no verso 10, sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Se você quer levar a sério a vida cristã, se você quer militar a boa milícia da vida cristã, se você quer entrar no campo de combate, já entra com a realidade. Temos todos os recursos já providenciados. A impressão que a gente tem é que Deus vai trabalhando a nossa estrutura e parece que você afunda primeiro para depois sobressair no crescimento que você tem que ter diante do Senhor, a nossa missão, uma missão que percorre os dias da nossa vida aqui na terra, sejam eles esses chamados dias do nosso viver cristão, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Um soldado tão empreendedor como foi o pregador Charles Spurgeon, um homem de Deus, parece que Spurgeon encerrou a sua carreira muito cedo, mas ele cumpriu a missão, né? Como Paulo combatiu o bom combate. O combate é bom, porque é o combate do Senhor. Amém? Ele está conosco. Jesus Cristo é aquele que disse: indo pregai o Evangelho, mas eis que estou convosco. Não estamos desamparados, somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não vai faltar restauração para nós. Refrigera-me a alma. Depois, num outro momento, nós vamos fazer a colocação de 2 aos Coríntios, capítulo 11 para você. Tem ali uma lista que o apóstolo Paulo faz, os perigos na vida de Paulo. Tem tanto perigo que você fica até com medo de, é até perigoso você ler a lista, tanto perigo que tem ali, é uma lista perigosa de perigos na vida do apóstolo Paulo. Agora, uma consideração que nós temos que atentar hoje à noite é que ovelhas, eu me refiro aqui aos animais, as ovelhas enfrentam problemas e dificuldades. Tem 4 problemas que as ovelhas enfrentam, e desses 4, um deles é o nosso, para o refrigera-me a alma, que ela necessita da intervenção direta do pastor. Tem 4 situações que a ovelha enfrenta e ela precisa da intervenção direta do pastor. Senão ela pode até fatalmente morrer, ela corre perigo de morte. Se no tempo preciso, no tempo exato, ela não receber a ajuda do pastor. 4 situações que ela vai precisar, as 4 mais comuns situações que ela vai precisar do pastor. A primeira delas
ataque de predadores. Nós temos que entender que as ovelhas não conseguem proteger a si mesmas. Não vão proteger a si mesmas contra ataques de predadores. Tanto é que encontra-se registrado na palavra de Deus que Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, algo que se tornou uma tremenda motivação para Davi ir ao campo de combate contra Golias, é que Davi, ao se posicionar para defender as ovelhas contra dois ataques, parece que em momentos diferentes, um de um leão e o outro de um urso, Davi defendeu as ovelhas do seu pai, as ovelhas das quais ele era o pastor. Ele lutou contra um leão e contra um urso. Então as ovelhas, com essa questão do ataque de predadores, ela precisa da intervenção direta do pastor. Ela necessita. Uma outra coisa que a ovelha necessita da intervenção direta do pastor é aquele desconforto causado pelo acúmulo, pelo excesso de pelos da lã. Ela precisa. Tem uma ovelha que desapareceu, quando ela apareceu, ela estava enorme, o manto de lã dessa ovelha era algo desesperador de ver. Ela se perdeu, ficou longe, não recebeu a tosquia necessária, então ela precisa do pastor para tirar esse excesso de pelos de lã, e que vai contribuir para o bem-estar da ovelha. E ela, nessa contribuição do seu bem-estar, de tempos em tempos, a ovelha precisa ser tosquiada. Então, primeiro, ela precisa do pastor contra o ataque de predadores. E ela sofre ataque, está sujeita a sofrer ataques de predadores. Leão, urso, lobos. Outra razão, excesso de pelo. A lã, que necessita daquele cuidado de tempos em tempos de tosquiar. Uma outra razão que ela necessita da intervenção direta do pastor, quando ela pode enfrentar a situação de se perder, extraviar, é o pastor que vai ao encontro, procurar a sua ovelha. Não apenas ovelhas extraviam, outros animais extraviam. Eu fui para o sítio essa semana, o sítio Alegria, eu fui lá comprar doce de leite. Eu cheguei lá e o pessoal estava assim, um tanto preocupados, um fala com o outro, busca ali, aqui. Eles estavam à procura de um boi que estava perdido. Foi colocado para pastar num lugar, e quando foram buscar o boi, cadê o boi? Um boi que custou um bom preço, né? Foi comprado esse boi, e um boi que eles tinham por ele a maior estima, reprodutor inclusive, você pode imaginar. Um boi na época que custou em torno de 10 mil reais, alguém falou, ele vale hoje 15 mil. Um alto preço. Estão procurando o boi. Tinha chovido, lá colocaram um carro para procurar, e no outro dia eu voltei lá no sítio e falei, escuta, e aí? O que aconteceu com o boi que vocês estavam procurando ontem? Ele caiu num buraco, num poço, e quebrou o pescoço e morreu. A ovelha necessita da intervenção direta do pastor. Se ela extraviar, muito difícil, ela não vai voltar. Tanto é que é algo diário. O pastor avalia o seu rebanho. Até inclusive Jesus contou a parábola das 100 ovelhas. Era apenas uma que estava perdida, extraviada, e o pastor colocou as 99 no aprisco, de maneira segura, e empreendeu uma busca até achar a ovelha
perdida. E ele foi à procura até achá-la. Enquanto não achou, não sossegou a busca. A não ser que começaram a procurar, não encontraram, empreenderam uma melhor busca. Porque o alvo é até encontrar. E a outra razão que a ovelha precisa da intervenção direta do pastor diz respeito ao risco de virar. Ovelhas, por serem animais de corpos grandes e roliços e pernas relativamente curtas, quando viram de barriga para cima e ficam com as pernas no ar, não conseguem se desvirar a menos que sejam ajudadas. Em cada uma dessas circunstâncias, a questão dos predadores, excesso de lã, extravio, perda, ou quando ela vira, em cada uma dessas circunstâncias, o pastor precisa intervir, e tal intervenção faz toda a diferença se a ovelha vai viver ou ela vai morrer. Talvez seja aí, amados, o tipo de criação que melhor identifica o ser humano. Tem gente que fala assim: cuidar de gente, trabalhar com pessoas, eu prefiro trabalhar com animais. Agora eu digo, desde que não seja ovelha, que se for ovelha é semelhante, vai dar trabalho tanto quanto gente dá trabalho, tá? Você de casa está me ouvindo, você está acompanhando a transmissão, cuidar de ovelhas não é uma tarefa fácil. Quando eu falo ovelhas aqui, ovelha é animal, é o tipo de animal que melhor identifica o ser humano. Tanto é que nós, os seres humanos, somos chamados, Davi chama o ser humano, Deus chama o seu povo de ovelhas, ovelhas do pasto do Senhor, do qual ele é o pastor. Agora, existe um paralelo perfeito entre a situação e o cuidado das ovelhas. Somente aqueles que conhecem intimamente os carneiros, já conviveram, vão entender exatamente o que significa uma ovelha virada. Esse termo significa que o animal virou-se de costas e não conseguiu levantar-se e colocar-se de pé, de desvirar-se sozinho. Não consegue. Conforme a posição que fica, as patas estão para o ar. É uma cena triste ver uma ovelha virada, pelo fato que ela não conseguirá desvirar-se sozinha. Ela tem as patas para o ar, ela vai se debater impacientemente, de forma frenética, lutando para colocar-se de pé, e por mais que ela faça isso, ao momento que ela vai buscando socorro, bale, naturalmente buscando socorro, para colocar-se de pé, e não consegue. Impossível para ela desvirar-se. Ela tem acontece algo no corpo dela que ela não consegue desvirar-se. E então aqui no Salmo 23, quando nós chegamos no verso 3, refrigera-me a alma. Você tem que lembrar, ovelha virada. Algo fisicamente acontece no corpo da ovelha. Há um abatimento. E quando o pastor, ao examinar diariamente o seu rebanho no final do expediente, e há falta de uma ovelha, qual é o primeiro pensamento que vem para o pastor? Será que a minha ovelha não está em algum lugar virada? Será que ao deitar e tomar uma posição, ela não virou de uma forma que não consegue desvirar-se? Então esse pensamento vem. Mas não é apenas o pastor, a semana que vem eu vou falar sobre isso, que está atento quando uma ovelha vira,
fica virada, que aí então seria o abatimento, porque é o que eu chamei de unidade de terapia intensiva. Ela está muito suscetível à morte. Semana que vem, não apenas o pastor está atento a isso, mas os predadores, vamos conversar um pouco sobre isso. É uma presa fácil, uma ovelha virada para o predador. Então, quando Davi está escrevendo o salmo no terreno da ovinocultura, mas ele é a ovelha, ele está falando com o Senhor, ele tem essa ideia em mente, como a ovelha que se vira, toma uma posição, tem as patas para o ar, por mais que ela mexa o corpo, se debata, ela não consegue se colocar de pé. Ela precisa receber ajuda. Aí você dá uma meditada. Quem é essa ovelha? É uma ovelha, um carneiro? Geralmente é uma ovelha. Vamos imaginar aqui que é uma ovelha. Qual o estado dessa ovelha? É uma ovelha prenhe? Ela está esperando cordeirinhos? Agrava-se mais ainda a situação. E ela não consegue desvirar-se. Ela necessita da intervenção direta do pastor. E Davi aqui está dizendo assim: Deus, meu Senhor, meu pastor, não me falta nada. Eu tenho restauração. Sempre terei restauração. Uma restauração não me faltará. Refrigera-me a alma. Eu estou abatido. E no Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma? Abatimento envolve a alma. E o restaurador de almas, que é o restaurador fiel, se ele não entrar em cena, ele vai entrar em cena. Amém? Não me faltará restauração. Aí eu fico pensando, sempre vem à mente nessa questão de restauração, como que Jesus é o restaurador fiel. E me vem sempre à mente o apóstolo Pedro, quando ele recebe a restauração do Senhor Jesus. Algo aconteceu com Pedro que virou a vida dele, jogou ele de perna para o ar. Não conseguia desvirar-se, ainda que se batesse freneticamente. Ele praticou algo terrível. Ele negou o Senhor Jesus. Já imaginou? Depois de negar, ele chorou amargamente, ficou muito mal, ele ficou abatido. Você imagina que quando ele recebe a notícia que o túmulo de Jesus estava vazio, o que passou na mente de Pedro naquele momento? Não perdeu tempo, correu lá. Tá certo que João chegou primeiro que João estava com as juntas mais em melhor condicionamento físico, mas ele foi lá. Ele nem entrou. E depois ele recebe a notícia: Jesus está vivo. Nossa, ele negou Jesus. Jesus está vivo. Ainda que ele tivesse com um tremendo abatimento, e vem a notícia para ele. Chamou a gente para um encontro lá no monte lá na Galileia, mandou um recado para você, Pedro. Ele quer que você vai, quer te ver. Você já imaginou? Você ficar frente a frente com Jesus, tendo negado. Ele estava ou não estava abatido? Eu, no lugar dele, estaria abatido. Mas ele foi. Amém? Ele foi. Deus tinha planos para ele. Cristo restaurou Pedro. Nós estamos na Bíblia. Simão, filho de Jonas.
tem uma conversa íntima com Pedro. Você imagine, quando o Senhor o restaura, tinha mais de 3.000 pessoas que chegariam ao conhecimento da verdade do Evangelho através da pregação de Pedro. No dia de Pentecostes, já estava marcado lá, Pedro vai pregar. O Senhor trabalha na restauração de Pedro, que o havia negado. E como que ele precisou da obra do Espírito Santo? Porque certamente tem gente que tem boa memória, não esquece fácil de você. Eu agora cheguei numa fase da vida que eu não estudei muito sobre essa fase quando eu era jovem, que é a fase de criação de filhos. E por mais que eu tenha estudado, os filhos crescem nos observando e chegam na maturidade, quando são jovens, e aí eles ficam falando: ah, meu pai foi assim comigo, que coisa, falou isso para mim. E às vezes eu falava as coisas para minhas filhas lá em casa, brincando, e elas levavam a sério, eu não sabia. Mas a memória da criança, do adolescente, te marca, né? A minha filha estava contando hoje, eu nem sabia disso. Passava uma música do Martim da Vila na televisão, conheci várias mulheres. Eu falava que era música que lembrava Salomão, mas é verdade, lembra? Salomão teve várias mulheres. E a minha filha achou que aquilo era bíblico, chegou até a procurar na Bíblia. Onde é que está a música do Martim da Vila relacionada com Salomão? Se pode? Eu nem sabia disso. Ainda bem que muitas das outras coisas nem lembram. Eu acho que é por isso que só depois de 4 anos começam a lembrar as coisas. Gente, eu falei que ia construir uma praia lá em casa, no fundo de casa. Eu morava numa casa que tinha um quintal enorme, que para elas era enorme, hoje elas falam que é menor. Eu falei que ia construir uma praia, brincando, né? Vamos fazer uma praia nisso aqui, gente, vocês brincar na água. Levaram a sério, acharam que eu ia realmente fazer uma praia ali, uma prainha pequenininha, andar de põe areia do lado, aguinha no meio, né, com uma piscina grande. Mas as pessoas observam. Imagine Pedro pregando, alguém sempre um comentário: não, esse aí é aquele lá, ele falou que não conhecia. Ele mentiu, ele conhecia mesmo, ele conhecia Jesus. Eu tenho um colega na empresa, o Gilson não está me acompanhando. Eu falei: Gilson, quero ser domingo. Eu falei sério, mas meio brincando. Eu falei: Gilson, eu quero ser domingo acompanhando a minha live, porque ele mora em Colina. Ele pegou a caneta dele, eu contei isso aqui hoje na escola dominical. Ele pegou a caneta dele e me mostrou. Ele colocou um versículo bíblico na caneta. É lógico que ele propositalmente colocou aquele versículo para proteger a caneta dele lá na empresa. Porque lá é muito fácil você ficar sem caneta. Sumir a sua caneta, alguém pegar a sua caneta. Ele falou assim: ó, já estou ficando bíblico. Coloquei um versículo na minha caneta. Ele me mostrou, ele lá estava assim: Êxodo 20:15. Não furtarás. Rimo do Gilson. Já pensou você começar a colocar versículos bíblicos? Já foi bíblico aí, né? Não furtarás. A pessoa pega a caneta dele e fala: olha, nossa, tem Bíblia aqui nessa caneta. Não posso pegar a caneta do Gilson. Está lá o nome dele, está escrito assim, Êxodo 20:15. Não furtarás. Eu falei: Gilson, eu vou falar disso domingo de você. Mas eu acho que ele não está acompanhando-nos. As pessoas observam você. E Pedro foi aquele que o Senhor restaurou. E olha que já tinha passado por aquela fase, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele estava em Cristo. Uma das conversões mais impressionantes da palavra de Deus, ou seria absolutamente impressionante, dentre várias conversões, a do apóstolo Pedro. Foi uma conversão impressionante, não foi? Cristo chega no lugar onde Pedro estava. O que Pedro havia feito? A noite inteira ele estava trabalhando como pescador. E foi a pior noite de trabalho para Pedro. Mas Deus tinha tudo a ver com aquilo. Era providencial. Ele não pegou peixes. E pela manhã chega Jesus e pede o barco dele emprestado e começa a ensinar. Já viu quando alguém passou a noite inteira trabalhando?
Dá para ouvir um discurso? Dá para ouvir uma apresentação? Eu já tentei fazer isso e dormi. Você dorme sem perceber. Mas Pedro não dormiu não, ele acompanhou o ensino de Jesus, e depois de Jesus ter usado o barco dele emprestado, Jesus fez um convite para Pedro: vamos pescar? Eu voltar lá nesse lugar, não tem peixe? A gente pesca onde tem peixe. Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. E quando lá voltaram, e Jesus então convocou os peixes que estavam tudo escondido, num verdadeiro pique de esconde-esconde do apóstolo Pedro, esconderam de Pedro. Convocação dos peixes. Os peixes estavam lá, bem fundo na água, eles estavam bem distantes, sentiram a vontade de nadar para um lugar. Parecia uma reunião de peixes pela quantidade, mas lá tinha uma rede, e quando os peixes deram por conta, estavam todos dentro da rede, e não deu tempo de nenhum avisar o outro escapar, e eles tiveram que puxar a rede, e tiveram que fazer força, e Pedro, diante disso, já tinha no seu coração uma decisão formada: eu preciso ficar bem longe desse homem, esse homem é santo, esse homem é Deus, eu preciso ficar bem longe, eu sou um pecador. Ele chega e fala para o Senhor: ausenta de mim, que sou pecador, de joelho. E Jesus fala para ele: vinde a mim, você vai ser pescador de homens. Talvez seja por isso que na obra do restaurador fiel, Pedro, na Bíblia, sabe o que eu estou pensando aqui? Numa das pescarias, pregando o Evangelho, mais de 3.000, na outra, quase 4.000. Você não tem um relato desse de outro, nem Paulo, mas Pedro, na obra do restaurador fiel, ele alcançou muitas almas para Jesus, de um abatimento, de uma prostração, de algo terrível que havia acontecido. Ele não tinha condições de mudar a situação, mas o Senhor tinha. A ovelha por si mesma não pode fazer nada, ela tem que se entregar à ajuda. Eu conheço alguns crentes que ficam resistindo à intervenção de Deus e ajuda. Não é assim? Deus é quem faz a obra, mas Ele pode usar quem Ele quer. Não foi Ele mesmo que deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Dentre os livros que eu tenho lá em casa, na minha prateleira, que não está na prateleira, está nas pastas, por causa de tanta poeira que tem, equipando os santos. Deus usa os recursos dele. Jesus é o supremo pastor, mas tem os pastores que devem velar pelo rebanho do Senhor, e as ovelhas do Senhor Jesus, o supremo pastor, são entregues ao pastor local e devem obedecer, sujeitando aos seus pastores. Então tem pessoa que fica resistindo ao agir do Senhor. Deus é Deus de restauração. Amém? Jesus é restaurador fiel, é a minha rocha. Pedro, por uma razão tal, parecia que ia ficar fora de todo o plano que envolvia a igreja, a obra da igreja, a missão da igreja. Mas não, metade do livro de Atos tem a ver com a tarefa dada aos apóstolos, descreve Pedro e João.
Até a sombra de Pedro, Deus usou para curar pessoas. A sombra, já imaginou algo assim? A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Mãos de Paulo, uma intervenção. E a sombra de Pedro, Deus. A Bíblia nos ensina que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis, as coisas fracas, para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. A Ele toda a glória, toda a honra. Como está a sua vida? Semana que vem nós vamos continuar nesse assunto. É um assunto que requer, tem mais detalhes. Não há problema algum para o Senhor lidar com pessoas com alma abatida. Deixa-me ver agora se eu coloco para você, finalizando, o alma abatida. Deixa-me ver aqui, onde eu coloquei, está aqui. Eu conheci esse hino alguns anos atrás, uma linda voz, que era, esqueci o nome dela agora, hein? Júnior, esqueci o nome da esposa dele, foge o nome, Suelen. O Espírito Santo faz a gente lembrar, não faz? O Espírito Santo faz a gente lembrar, Suelen Novaes. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos os teus males salva e te abençoa dos altos céus. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Coloquemo-nos em pé nesse momento. Não falta satisfação completa, não falta direcionamento correto e não falta restauração. Nós temos um restaurador de almas. A própria palavra de Deus restaura, refrigera a nossa alma. Tenha apreço, receba de Deus o desafio para você estar na palavra. Eu estou praticando memorização da Bíblia, assumi alguns compromissos, porque se você não marcar o compromisso, dificilmente você faz. Essa semana, todos os dias que eu fui almoçar, eu almocei contemplando. E vou fazer isso. Quero fazer isso. De acordo com o dicionário online. Quero fazer isso. Eu almocei meditando no Salmo 93. Vai ser o 93, o 8, o 121, o 122, aqueles salmos
de extensão territorial pequena, 5, 8, 6 versículos, 5 versículos, como o Salmo 93. De manhã, na caminhada com os animais, eu estou memorizando Filipenses, a carta. Então eu vou, capítulo 1, 2, 3, 4, eu vou ouvindo. Tem esse recurso, eu vou lá usar desse recurso, ouvir o texto. Enquanto caminho com os cachorros, estou ouvindo o texto da palavra de Deus. E na minha leitura que eu estou fazendo da palavra, num outro momento, desafiando o meu coração, trazer para a minha vida o poder e a autoridade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: orem por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca com confiança, para fazer notório o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que todos aqui já responderam ao Evangelho. Talvez nós tenhamos pessoas que estão nos acompanhando, cujo coração Cristo não habita pela fé como seu Senhor e Salvador. O mesmo Deus que restaura é aquele que salva, liberta e transforma. Mas é preciso vir a Cristo, reconhecendo como seu único e todo suficiente Salvador. A igreja é a igreja de Jesus, com a missão de pregar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. É pecadores que Ele está com a sua missão de salvar. Se você é alguém que ainda não respondeu ao Evangelho, Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Essa ressurreição do Senhor Jesus leva-nos à obra de justificação. É o único que pode declarar justo todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador, sendo justificado pela fé nele. Eu vou orar agora por você que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, que está achando que a salvação é por obras, frequentar a igreja ou coisas semelhantes. E vou orar pelo nosso povo aqui, que sejamos todos exortados a viver uma vida para a glória e honra do Senhor. Oremos. Obrigado, Deus bendito, pela autoridade e poder da palavra do Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, a nossa rocha, o nosso restaurador fiel. Nele a firmeza, nele a obra é real. Ele tem toda a autoridade, todo o poder. Oramos nesse momento por pessoas que precisam responder ao Evangelho do Senhor Jesus, as boas novas de salvação em Cristo. Salvação não vem por obras, é pela graça, por meio da fé. Ó Deus bendito, salva, liberta e transforma. E ao nosso povo aqui hoje à noite, que a bênção, a provisão do Senhor nos conceda, ó Deus, maior empolgação no nosso coração, maior desafio, disposição em estarmos nos alimentando da palavra do Senhor, lendo a Bíblia, não no tempo que sobra, porque tal tempo talvez não exista, mas que venhamos dar prioridade, colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor, na certeza que as outras nos serão acrescentadas. Obrigado pela chuva, ó Deus, que veio sobre a nossa cidade, a nossa região. Creio eu que sobre o estado de São Paulo e até mesmo sobre o Sudeste, ó Deus,
o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor é que prepara a chuva para a terra. Ó Deus bendito, te louvamos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.